Hola, bienvenidos a este programa Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. En ese segmento tan interesante como importante, impuestos saludables como mecanismo de financiamiento para la salud. Atentos sin duda a este segmento que nos acompaña Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. Señor Barbosa, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Un segmento, un tema muy importante sin duda alguna cuando hablamos de salud, pero también de desarrollo. Y me gustaría preguntarle de qué manera consideran que la inversión sostenible, por ejemplo en salud, puede actuar como un motor de desarrollo económico y social también. Sí, essa é a clave. Eu creio que a pandemia não deixou dúvida que se a saúde não vai bem, toda a sociedade não vai bem. A pandemia produziu um impacto negativo não só sobre a saúde, mas também sobre a economia, sobre a sociedade. Incrementou as iniquidades, diminuiu o produto interno bruto de los países, aumentou muito o número de famílias que viviam por debaixo da linha de pobreza. Ou seja, eu creio que foi uma evidência muito nítida, muito clara de que se a saúde não está bem, a sociedade como um todo não tem capacidade de desenvolver. Segundo, que há uma circularidade entre pobreza e saúde. Os mais pobres têm mais risco de enfermar-se por todas as causas. Por enfermidades transmissíveis como tuberculose, pero também fumam mais, têm mais hipertensão, têm mais câncer detectado em uma etapa já muito avançada. E quando se enfermam, se quedam todavia mais pobres. Ou seja, ter sistemas de saúde de acesso universal que possam promover de uma maneira equitativa o acesso aos serviços de saúde ajuda a reduzir a pobreza e a brindar mais desenvolvimento social para toda a sociedade. Y con ese diagnóstico que usted nos está dando, ahí hablamos de desafíos y oportunidades, porque ¿qué desafíos y oportunidades justamente están enfrentando los sistemas de salud al transitar hacia modelos de financiamiento más sostenibles, sobre todo, y como usted lo dice, en vulneración económica? Sí. Tenemos un problema, una situación en la región que tenemos que responder. Nós recomendamos, baseado em estudos econômicos, que para garantizar um sistema de saúde que pueda brindar uma atenção universal e de qualidade, os países deveriam invertir ao menos 6% de seu PIB como gasto público de saúde. O promédio em la região é de 4,5%. Ou seja, todavia, e quando diminui o percentagem de gasto público, que passa, cresce o gasto del bolsillo, ou seja, os gastos que as próprias famílias pagam por uma cita, por uma cirurgia, por uma medicina. Em alguns países da região, onde o gasto público é mais pequeno, está por debaixo de 4%, o gasto de bolsillo pode chegar a uns 35%. Isso é muito prejudicial para as famílias mais pobres, porque aí se há uma enfermidade aguda, uma pneumonia, o que seja, vão necessitar de apoio de los vecinos, da família para pagar. E quando há uma enfermidade crônica, como uma diabetes, uma hipertensão, um câncer, isso pode significar um empobrecimento dessa família por muitos anos. Então, é muito importante, primeiro, garantizar que se tenha um incremento do financiamento da saúde na região. Sabemos que os espaços fiscais, na maioria dos países hoje, estão muito limitados. Ao mesmo tempo, creio que é importante que o setor saúde não solicite só mais plata, mas que pueda demonstrar que com uma inversão mais efetiva de los recursos que tem, se pode fazer muito mais. Ou seja, eu creio que muitas vezes o diálogo entre ministro de saúde e ministro de economia é o ministro de saúde a dizer necessito mais plata, o ministro de economia a dizer necessita mais gestão, porque não tenho mais plata. Então, o que estamos buscando apoiar os países é para apoiar que desenvolvam projetos que demonstrem, por exemplo, com uma atenção primária de qualidade, como é possível utilizar melhor os recursos que já têm e aí poder, incluso, plantear mais recursos. Y si el ministro de Hacienda dice más gestión porque no tengo ese dinero, ahí entra el tema quizás de los impuestos saludables o el impuesto de la salud, porque ¿cómo pueden las políticas de salud pública inclusivas y además estos impuestos saludables o impuestos a la salud, que ahora se le llama en América Latina, contribuir a reducir esas desigualdades económicas en la región?
Esses impostos têm dois benefícios importantes. Primeiro que quando se incrementa o preço do cigarilho, por exemplo, é uma das medidas mais efetivas comprovada por muita investigação em todos os países desarrollados, em desenvolvimento, que quando se incrementa o preço, diminui o consumo imediato. Lo mesmo para bebidas açucaradas, que é outro problema da região, porque temos já niños e adolescentes com sobrepeso e obesidade em muitos países da região. Então, ao mesmo tempo que incrementar esses impostos pode diminuir o consumo e, ao mesmo tempo, pode generar uma fonte de receita adicional para o próprio setor de saúde. Só para fazer com um estudo que hicimos, uma investigação que hicimos em Las Américas, se acrescentamos 50% do imposto por paquete de cigarilho, isso vai diminuir 7% o consumo de cigarilho e vai generar uma receita adicional de 7 mil milhões de dólares em la região. O sea, es ganancia, ganancia. Ganancia, ganancia, exatamente, porque há problemas na região. A América Latina e o Caribe é a região do mundo que tem os impostos mais baixos para cervejas e licores, lo que torna o acesso ao álcool e o uso indevido, exagerado de álcool, com todos os problemas sociais para as comunidades, famílias, aumento de violência, absenteísmo para o trabalho, ou seja, todos os problemas que isso genera. Então, ter uma política adequada, equilibrada, pero que ao mesmo tempo aumente os impostos e diminua o consumo e genere uma receita adicional para o sistema de saúde, pode ser uma alternativa muito boa. Ahora, muy interesante porque usted habla también del tabaco en este caso, ¿no? Pero también hablaba de los niños y la obesidad, como en bebidas azucaradas, el tema de los paquetes, de lo que está azucarado. ¿Eso está funcionando en América Latina también, ponerles impuesto a la salud? Isso já há países que estão começando. Há países como o México, foi o primeiro país da região a poner o tema aumentou os impostos para bebidas açucaradas, porque em muitas áreas, inclusive áreas rurais de México, as pessoas não ofereciam água. Creio como que se tiveram vergonha quando recebiam uma família, um amigo, ofereciam um vaso de água, ofereciam bebida açucarada, né? As gaseosas. Então, isso está diminuindo o consumo e generando receita. Brasil, agora, este ano, em 2025, no marco de um câmbio de sua política fiscal, também incrementou impostos sobre tabaco e sobre bebidas, cervejas, licores. Então, eu creio que se está avançando na região essa percepção de que ter a carga de impostos aí muito baixa incrementa o consumo com todos os problemas que traz para o sistema de saúde e não genera fondos adicionais para financiar o próprio sistema de saúde. Es un ciclo interesante. Y desde ese diagnóstico global, señor Barbosa, ¿cómo se encuentra la región, cómo está América Latina y el Caribe en relación con otras regiones en cuanto justamente a esa implementación de impuestos saludables y financieros sostenibles en la salud? ¿Cómo está la región si miramos a Europa, por ejemplo? Estamos avançando. A Europa já tem alguns países que já implementaram isso há muitos anos. O tema de incrementar o imposto. Estamos começando em América Latina e o Caribe, mas, además de los impostos, há algumas iniciativas muito novedosas em América Latina, que são os etiquetados frontales, por exemplo, que informam de imediato para as pessoas se um alimento que estão a comprar no supermercado tem alto contenido de grasas, de açúcar ou de sódio, que é uma informação direta. Então, hay que combinar, eu creio que políticas de informação, mas também, como se diz, o bolsillo é o órgão mais sensível do corpo humano. Ou seja, se uma pessoa tem que pagar mais por a bebida açucarada, tem que pagar mais por el cigarrillo, a tendência em toda parte do mundo é diminuir o consumo. Ese es un gran titular. El bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Cuando le pegan al bolsillo, ahí pasan cosas. Sí. ¿Qué tan importante además es acompañar la implementación de estos impuestos saludables que tienen alguna resistencia a veces en países de América Latina y en los congresos se da ahí una polémica, un debate frente a eso, pero también con campañas de sensibilización, de educación ciudadana? Sim, eu creio que há a percepção em América Latina e o Caribe, e muitas vezes é uma percepção que tem uma relação com a realidade das pessoas, que a carga de impostos já é elevada e a qualidade dos serviços de saúde que o Estado entrega não tem a mesma qualidade que seria
necessário. O grande problema é que eu creio que todos os estudos demonstram que a carga de impostos em América Latina e no Caribe é muito inequitativa. Ou seja, muitas vezes pessoas que têm salários, que trabalham, pagam mais impostos de maneira proporcional que um milionário. Então, eu creio que o tema que estamos apoiando nos países é fazer investigações, desarrollamos paquetes de poder utilizar a estimação, primeiro de demonstrar quanto custa para um sistema de saúde, um fumante que fuma 30 anos, 40 anos e que vai ter um câncer de pulmão, ou vai ter um infarto, ou vai ter um câncer em muitas partes do corpo. E, ao mesmo tempo, de demonstrar como podemos, com esse incremento, um incremento racional de impostos, não é ampliar todo ao mesmo tempo, mas com um foco bem específico, né, bebidas açucaradas, cervejas, licores e cigarilho. Eu creio que se pode garantizar uma fonte alternativa importante para financiar sistemas de saúde que estão subfinanciados no promedio de la región. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo garantizamos que lo recaudado justamente por ese tipo de impuestos se destine efectivamente a fortalecer los sistemas de salud? Es decir, que caigan donde deben caer. Sim. Isso aí é um trabalho, eu creio que ao mesmo tempo de habilidade política do ministro de Saúde e de um diálogo muito franco, muito aberto com os deputados ou deputados e senadores em países que têm duas câmaras no Congresso. Porque se incrementa o imposto, solo vai produzir um efeito positivo, que é diminuir o consumo. Mas é outro impacto positivo que queremos ver, que é aumentar o financiamento do setor saúde para que se possa oferecer saúde de melhor qualidade, para que se possa ter mais acesso, para que as pessoas não tenham que esperar meses por uma cita com especialista ou um ano para ter uma cirurgia ou ter mais acesso a medicamentos. Ou seja, todo isso pode beneficiar-se muito se temos essa conexão direta entre o ganho adicional que vai ter o Estado, lo ponga para diminuir o subfinanciamento do sistema de saúde. Usted nos comentaba, por ejemplo, de México, que ya ha implementado el tema del impuesto. ¿Hay algún o es México un modelo exitoso en la región que vincule directamente lo recaudado con programas específicos de prevención o de atención sanitaria, o sea, donde se vea en América Latina que ese impuesto sí está funcionando en temas de salud? Sim, México é um bom exemplo, está funcionando. Brasil, como mencionei, é mais recente, mas se espera também que isso pueda, ao incrementar a arrecadação do Estado, poder também apoiar mais o desenvolvimento de políticas de saúde no sistema de saúde. Então, México começou com esse modelo muito interessante. Bebidas açucaradas diminuiu o consumo em México e, ao mesmo tempo, o sistema de saúde já tem um pouco mais de recursos para campanhas de alimentação saudável, de atividade física em las escolas, ou seja, um paquete de intervenções que pode diminuir a obesidade e o sobrepeso em la infância e entre adolescentes. ¿Qué nivel de impuesto está recomendando en este caso la OEPS para que realmente sea efectivo y a veces no sea algo que no representa realmente la necesidad del sector salud? ¿Hay alguna recomendación por parte de la OEPS? Sim, há algumas recomendações, por exemplo, para o cigarilho, se considera que os impostos deveriam representar ao redor de ao menos 75% do preço do cigarilho. Isso é o que há em países da Europa, onde o cigarilho é como 5 euros, 6 euros um paquete. Em América Latina, todavia, se pode comprar, em alguns países, por 1 euro, 1 euro e 50 centavos, se pode comprar um paquete de cigarilho. Então, se considera que 75% ao menos deveriam ser de impostos exatamente para diminuir o consumo e aumentar os fundos para o sistema de saúde. Salud y desarrollo, sin duda cogidos de la mano, tomados de la mano. ¿Qué debería salir de esta cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo en términos de salud? ¿Hay alguna expectativa por parte de la OEPS? Sim, a mim me complace muito de ver que o governo de Espanha, que é o anfitrião dessa conferência, por primeira vez, em as 4 que ocorre agora, a quarta versão da conferência internacional, puse saúde como um de los ejes. Então, vamos atender aqui, já temos algumas atividades de eventos para discutir saúde, com um reconhecimento de que, quando falamos de desenvolvimento de uma maneira sem aterrar
en la realidad de las familias y de las comunidades, muchas veces no perciben qué pasa, porque el país está desarrollando, pero yo me quedo Claro. con la misma situación. Entonces, desarrollar no significa tener más oportunidad, tener mejor moradia, tener acceso a agua y saneamiento, tener educación y tener salud, para poder desarrollar-se como persona, como família, como comunidade, em verdade não se beneficiam desse desenvolvimento que o país está tendo. Ou seja, só o crescimento econômico, eu creio que não é mais suficiente. A cidadania quer melhores serviços e saúde sempre está entre as queixas mais importantes quando se fazem encuestas em América Latina e o Caribe. Es verdad. Yarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, le agradezco mucho por ese tiempo y esa interesante conversación. Muchas gracias. A usted muy amable y nos vemos en un próximo segmento aquí de Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. Hasta la próxima.